Olá pessoal, boa noite, voltando aqui com o nosso curso de álgebra linear, nossa aula 19, tudo bem? Estamos falando ainda de transformação linear, já aprendemos basicamente o que é uma transformação linear, já aprendemos a calcular uma transformação linear, de certa forma sabendo os valores de t em um elemento de uma base, né? Na aula passada nós falamos da matriz associada à transformação, vimos várias coisas interessantes lá, né? Inclusive que a gente pode calcular a regra da T simplesmente sabendo a matriz da transformação, tá? E tendo umas bases, né? Tendo uma base, no caso, para o domínio, para o contradomínio. E se não for dada essa base, você toma uma base canônica, tá? Que aí vai se tornar a conta muito mais fácil ainda. Enfim, então dá para fazer várias coisas. Aqui, pessoal, a gente vai estudar dois subconjuntos, né? Subespaços, que a gente vai ver que vai acabar se tornando dois subespaços. Basicamente do domínio e do contradomínio da função, que a gente vai chamar de núcleo e imagem da transformação, tá? Então, o que seria, pessoal, para nós, né, a imagem de uma transformação? Imagine que você tenha uma T, uma transformação linear, que vai de U em V, tá? Então, a imagem da transformação T, que a gente vai denotar por IM de T, tá? Ou em alguns casos por T de U, o T do U grande aqui, é o conjunto de todos os T de U, tal que U pertence a U. Deu para entender? Que esse conjunto aqui, ó, observe só. Para cada U que eu pego aqui, pela regra da transformação, eu consigo calcular o T aplicado nesse U, certo? Esse T de U, ele cai aqui no V, tá? Então, se esse T de U, ele foi calculado a partir de um elemento aqui do U, então eu digo que ele está na imagem, ou seja, para estar na imagem, ele tem que ser a T aplicada em algum elemento aqui do domínio. Então, vai ser todos os T de U, tal que o U está aqui. Então, para cada U aqui, eu consigo calcular o T de U, tá? Para cada U aqui, eu consigo calcular o T de U. Esse T de U está na imagem, certo? Porque em alguns casos, pessoal, tem certos pontos aqui do domínio, que a transformação não está definida, certo? A transformação não vai estar definida. Então, se a transformação não está definida, eu não consigo calcular T nesse ponto. Então, se eu não consigo calcular T nesse ponto, digamos assim, o que seria uma possível imagem dele aqui não vai estar no conjunto imagem, né? Porque eu não consigo calcular T nesse ponto, certo? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, a imagem é isso. Para estar na imagem, ele tem que ser a imagem de algum U que está aqui, tá? Ou seja, tem que ser o T aplicado em algum U. E esse conjunto imagem, ele é um subconjunto de V, tá? Porque observe, são as T de U. Então, para cada U, calculo o T de U. O T de U cai no V, tá? Então, é um subconjunto de V. E o núcleo, pessoal? O núcleo é diferente, tá? É o seguinte, que em alguns casos, pessoal, a gente vai acabar chamando de kernels, tá? Kernel de T. E outras vezes a gente chama de Kert de T, né? Kert de T. E em alguns casos a gente denota dessa forma também, né? N grande de T, enfim, tem várias notações aí. E tem outro que a gente acaba chamando de núcleo de T, né? Núcleo de T, enfim, é um núcleo de T, tá? Então, esse conjunto aqui, núcleo de T, é esse conjunto aqui, ó. É esse conjunto aqui. O que seria esse conjunto? São todos os U que estão em U, tal que o T de U é zero. Então, observe que agora esse conjunto aqui, ele é os elementos de U. Então, só que para estar aqui no núcleo, tem que satisfazer essa propriedadezinha aqui, ó. Que quando eu calcular a T nesse ponto, ele me gera o vetor nulo, certo? Ele me gera o vetor nulo. Então, de certa forma, para estar no núcleo da transformação, o T de U tem que ser zero. Mas os elementos desse espaço são os elementos que estão em U, ou seja, no domínio. Ah, eu peguei um U aqui, calculo o T de U, deu zero? Então esse cara está no domínio. Quer dizer, está no núcleo, tá? Esse cara está no núcleo. Então é essa a ideia, basicamente. Esses dois conjuntos são muito importantes. A primeira observação que a gente faz com relação a essas ideias, né, é o seguinte. Se você tem uma transformação linear T de U em V, essa transformação ela é sobrejetora, tá? Se a imagem de T é igual a todo V, tá?
Então, isso aqui a gente tira lá como eu falei, a aplicação, transformação linear, ela tem a ver um pouco com a ideia de função, né? Uma aplicação, e só adaptando esses espaços aí adequados. Então, de certa forma, essas ideias aqui, elas vêm de lá, tá? Então, a gente sabe lá que uma função ela é sobrejetora se a imagem dela é todo V, tá? Então, de certa forma, cada elemento no V, cada elemento, para qualquer número que você pegue em V, por exemplo, tem por exemplo, uma aplicação de R2 em R2, por exemplo, né? Então, o que está dizendo isso aqui? O R2, a imagem da transformação, ela pode não ser todo V, tá? Ela pode não ser todo V. Só uma ilustração básica, por exemplo. Se a nossa transformação fosse uma transformação T, por exemplo, de R2 em R2, XY, e levasse num cara em R, por exemplo. A minha T vai de R2 em R, tá? Então, da seguinte forma, eu pego um vetor XY e levo um T de XY dado por 1. Então, observe que qualquer vetor que eu pego aqui, eu estou levando simplesmente no 1. Mas olha quem é o meu contradomínio, é todo R. Mas a minha imagem, não importa o número que eu pego aqui, a imagem dele todo tempo é 1, é constante. Então, é como se eu tivesse assim, né? Aqui está o meu domínio, o R2 todo, por exemplo, uma região da R2. O R2, poderíamos até dizer assim. Tá aqui o R2 todinho, que é o plano, certo? Para cada número que eu pego aqui, né, XY, para cada número que eu pego aqui, XY, eu tô associando esse cara aqui pela T, um elemento T de XY, tá? Só que esse elemento ele cai em R, e mais precisamente ele vai ser o ponto 1, tá? Ele vai ser o ponto 1. Então, qualquer número que eu pego aqui na R2, eu levo em 1. Então, a imagem do conjunto, ele é simplesmente o conjunto unitário igual a 1. Então, a imagem de T, nesse caso, seria simplesmente o conjunto unitário igual a 1. E quem seria o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada, que no caso R. Então, observe que a imagem, ela não necessariamente é todo o contradomínio. No caso aqui, o R. Nesse caso, a imagem é diferente de R. Ou seja, a gente poderia dizer que a imagem, nesse caso aqui, que é o conjunto unitário, né? Ele está contido, no caso, está contido no meu contradomínio, que é R, tá? Ou seja, é apenas um elemento de R. Mas, se por um acaso, se a gente tivesse, por exemplo, fazendo isso daqui, né? Se a gente mudasse a minha regrinha aqui, em vez de eu colocar 1, eu colocaria, no caso, colocaria X, tá? X. Então, quando eu percorrer tudinho aqui, quando eu percorrer o R2 todinho, mais precisamente quando eu percorrer o eixo X todinho aqui no meu domínio, esse elemento aqui vai descrever o R todo, né? Por exemplo, se o X for 1, isso aqui dá 1. Se o X for 2, isso aqui dá 2, né? Se o X for 3, vai dar aqui, né? Então, a gente vai percorrendo tudinho. Então, observe que a minha imagem, nesse caso, a imagem de T, seria exatamente todo o R. Então, eu poderia dizer que essa transformação seria uma transformação sobrejetora, certo? Quando a imagem é todo o contradomínio, aqui no caso o V, então a gente diz que ela é sobrejetora. Pode ter transformação que não seja sobrejetora, nesse sentido que eu estava explicando para vocês aí anteriormente, tá? Que a imagem dela pode ser apenas um subconjunto do contradomínio, não um todo, né? A gente pode fazer isso, principalmente as ideias das transformações constantes, né? Ou então as transformações que não geram todo o espaço, certo? Perfeito, pessoal. E se quando o núcleo da minha transformação, pessoal, quando o núcleo da minha transformação tiver simplesmente o vetor nulo, pessoal, a gente vai dizer, pessoal, que a minha transformação, ela é injetora. Então, observe duas observações já importantes que eu trouxe para vocês. Que a imagem e o núcleo, ela trazem informações sobre a transformação ser sobrejetora ou injetora. E isso acabar tendo outras conclusões mais à frente. A gente sabe, por exemplo, se uma transformação ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, no caso, bijetiva. E se a transformação ela é bijetora, significa que ela admite inversa. Então, a gente já viu lá que muitas das vezes a gente tem
um sistema, assim, né? A, X igual a B. Aí eu quero saber quem é o X é a solução, né? Então, nesse caso, se eu sei que o X tem, se a matriz A admite inverso, então o X é igual a B que multiplica A menos 1. Então, basta eu passar aqui a menos 1 em ambos os lados que a gente chega, certo? Multiplicar por A menos 1 em ambos os lados, porque a menos 1 existe. Então, isso aqui traz informação muito importante. E o fato do núcleo ser nulo, só conter o elemento nulo, né? No caso, só conter o zero, traz essa informação dela ser injetora, tá? Isso aqui você pode ver fazendo uma continhazinha muito bem direta, tá? Se o T de U é igual a T de V, né? Ou então, T de U é diferente de T de V, eu tenho que mostrar que isso aqui ocorre somente se o U é diferente de V, né? Para ser injetora. Essa é a ideia é a definição lá, tá? Então, por exemplo, se eu uso aqui a propriedade da transformação, né? Então, isso aqui T de U menos T de V é diferente de zero, tá? Aí você faz o seguinte, isso aqui é T de U menos V é diferente de zero, certo? Por quê? Isso aqui se a T é linear, né? Então, T de U menos V é T de U menos T de V, né? Então, isso aqui eu posso escrever dessa forma. Só que olha só o que está dizendo isso aqui, pessoal. Está dizendo que T de U menos T de V é diferente de zero. Se T de U menos V, T de U menos V é diferente de zero, isso aqui me implica dizer, pessoal, que U menos V, ele não pertence, né? Esse elemento aqui não pertence ao núcleo de T, certo? Porque para pertencer ao núcleo de T, o T calculado no elemento tem que dar zero. Essa é a definição do núcleo, tá? Ó, para estar no núcleo, o T de U tem que dar zero. Se essa T aplicada calculada em U menos V é diferente de zero, então significa que esse elemento não está no núcleo. Só que a gente está dizendo o seguinte, ó. Quando o núcleo só tem o elemento zero, dizemos que a T é injetora. Então, se esse elemento aqui não está no núcleo, então significa que ele é diferente de zero, porque o núcleo só tem o zero, certo? Então significa que U menos V é diferente de zero. Isso implica me dizer que U é diferente de V, tá? Então, ó, se o T de U for diferente de T de V, implica que o U é diferente de V. Essa é a definição de ser injetora, tá? Então, a gente prova bem direto, tá? Que, no caso, o fato do núcleo só ter o elemento nulo, essa implica dizer que ela é injetora. Na verdade, isso aqui é essencialmente simples. Se o núcleo só tem o elemento nulo, ela é injetora, e se ela é injetora, ela só vai conter o elemento nulo, tá? Isso é essencialmente sim. Bem, pessoal, uma proposição interessante é o seguinte, que quando você tem uma transformação linear T de U em V, o núcleo, né, que até o momento eu estou chamando de subconjunto de U, ele na verdade é um subespaço de U, tá? E a imagem, que até o momento eu estou chamando de subconjunto de V, em verdade é um subespaço de V. Aí você precisa recordar lá a definição de ser subespaço, né? Para ser subespaço, você precisa verificar que o zero está lá, que quando você pega dois elementos lá, a soma está lá, né? E se você pegar um alfa e um outro elemento, um vetor, alfa escalar aquele vetor também está lá, tá? Ou de forma mais geral, para verificar só de uma vez, se você pega U e V em U, por exemplo, alfa U mais V precisa estar no U, tá? Para fazer de uma única vez. Então, por exemplo, para verificar aí, é bem direto, tá? Por exemplo, o T de zero é zero, por quê? Por definição da T ser linear. Se a T é uma transformação linear, então ela já sabe que ela leva o zero no zero. Então já significa que o zero está no núcleo, tá? Porque o T do zero é zero, certo? Agora, por exemplo, se você pega U e V em U, peguei U e V em U, e peguei um escalar alfa real, tá? Eu nem coloquei aqui. Real. Então eu tenho que verificar que alfa U mais V tem que estar no núcleo, porque eu peguei U e V no núcleo e alfa real. Então, alfa U mais V tem que estar no núcleo também para ser, no caso, um subespaço. Mas para estar no núcleo, né, para alfa U mais V pertencer ao núcleo, o que tem que acontecer, pessoal? O núcleo de T, os elementos daqui são os elementos tal que o T dele é zero, né? Tá aqui, ó, T dele é zero. Então, eu tenho que calcular o T de alfa U mais V. Aí eu uso o quê? Propriedade da T, né? De ser linear,
Então, isso aqui é alfa T de U mais T de V. Só que, olha, o U e o V tá no núcleo. Se o U tá no núcleo, o T de U é 0. Se o V tá no núcleo, o T de V é 0. Então, isso aqui é alfa vezes 0 mais 0, que dá 0. Então, olha o que a gente acabou de provar. Que o T de alfa U mais V é igual a 0. Se T de alfa U mais V, significa que alfa U mais V está no núcleo, tá? Porque o T de alfa U mais V é 0. Então, isso prova que realmente o núcleo é um subespaço de U, tá? Aí, um procedimento bem análogo a gente faz para provar que a imagem é um subespaço de V, né? Por quê? Primeiro, se o T de 0 é 0, isso aqui pela regra, eu falei, da definição da própria transformação linear, se o T do 0 é 0, o que significa isso, pessoal? Que o 0 está na imagem, né? No caso, a gente está olhando para cá agora, esse 0. Por que o 0 está na imagem? Porque existe um elemento aqui, observe que isso aqui é o 0 do V, e isso daqui é o 0 do U, tá? Porque existe um elemento no U, tal que o T dele dá esse elemento aqui. Então, o 0V está na imagem, certo? Então, o 0 está na imagem. Agora, pegamos dois elementos na imagem, V1 e V2, e um escalar alfa, tá? Então, eu tenho que verificar o quê? Que alfa V1 mais V2 também está na imagem. Só que para alfa V1 V2 estar na imagem, o que a gente tem que acontecer, pessoal, de certa forma? Que ele tem que ser T de alguma coisa, que está em U, certo? Para estar na imagem de T, tem que ser T de algum U que está lá no U, tá? Perfeito. Só que olha só, a gente já pegou o V1 e o V2 na imagem. Se o V1 e o V2 está na imagem, significa que existe, por exemplo, o 1, né? E o 2, pertencente a U, tá o quê, né? T de U1 é igual a V1. E T de V2, de U2 é igual a V2. Essa é a definição, pessoal. Estou usando a definição aqui, tá? Então, se esses elementos estão na imagem, significa que existem esses caras aqui, tal que o T de U1 é V1 e o T de U2 é V2, tá? Porque os caras que estão na imagem são imagens de algum elemento de U, certo? Então, observe que eu posso escrever T de V1 como T de U1. E aí eu posso passar esse alfa aqui para dentro também pela propriedade da terça linear. E eu posso escrever V2 como o T de U2. E aí, usando a propriedade da terça linear novamente, o T da soma... quer dizer, a soma das T's é o T da soma. Então, eu posso escrever isso daqui simplesmente na T de alfa 1, U2, né? Depois, se você quiser distribuir aqui, você volta para cá. Então, o que você acabou de provar aqui, pessoal? Que, olha, a T desse cara aqui deu o elemento que tu queria provar que está na imagem. Só que esse cara aqui pertence a U. Por que ele pertence a U? Porque U é um subespaço e o 1 e o 2 está no U. Se o 1 e o 2 está no U, essa combinação aqui também está no U. Então, essa combinação está no U e o T desse cara aqui deu o elemento que eu queria provar, que está na imagem. Então, esse elemento aqui está na imagem. E assim a gente prova que a imagem de T é um subespaço, certo? Perfeito, pessoal. Continuando com as nossas definições. Agora vamos tomar uma T de U em V, uma transformação linear, tá? Com U, um espaço vetorial de dimensão finita. Olha só, a gente já sabe o que significa ter dimensão finita, tá? Significa que qualquer base tem, no caso, um número finito de vetores, certo? Um número finito de vetores. Nesse caso, pessoal, a dimensão do núcleo de T é chamada de nulidade de T, tá? E a dimensão da imagem de T é chamada de posto de T. Então, essa é uma definição mesmo. Se eu quiser disser para vocês, calcule o posto de T, o que você tem que calcular? A dimensão da imagem. Ó, se a imagem é um subespaço, então, se ele é um subespaço, com certeza ele vai acabar sendo gerado por alguns vetores, certo? Então, você tem que encontrar esse conjunto gerador, né? Verificar se esse conjunto gerador é LI, e aí sim você tem, no caso, consegue demonstrar, encontrar uma base, né? Para essa imagem. E aí o número de vetores que está na base é exatamente a dimensão da imagem, ou seja, a dimensão da imagem é o posto de T.
E a mesma coisa você faz para o núcleo, né? No caso, a dimensão do núcleo. Então, você precisa encontrar um conjunto gerador de Li para o núcleo, tá? E aí vai formar uma base, e logo o número de vetores que está na base é a dimensão do núcleo, no caso, a nulidade, certo? Vamos a alguns exercícios resolvidos, que eu sei que vocês entendem muito mais quando eu resolvo os exercícios, tá? Vamos lá. Então, vamos iniciar no momento com essa transformação linear. Uma transformação linear do R3 em R3, tá? Definida da seguinte maneira. Bem, ó, eu vou pegar um vetor aqui x, y, z no R3 e vou associar um t aplicado nesse x, y, z que tem essa regra. Bem, de certa forma, ele conserva, né, as duas primeiras entradas e zero a terceira, tá? Então, vai associar o vetor x, y, 0. Bem, eu quero determinar, pessoal, o núcleo e a nulidade de t, tá? E aí, a mesma coisa, eu quero calcular a imagem e o posto de t, certo? Vamos lá. Vamos fazer isso daí. Bem, o que é o núcleo, pessoal? Que eu estou chamando aqui de Kerst de t, né? Bem, são todos os elementos que estão no domínio, tá? Não esqueça. No caso, no R3, tal que o t desses elementos é 0. Então, todos os elementos que estão aqui, tal que o t dele é o vetor nulo daqui, tá? No caso, o vetor nulo daqui é o 0, 0, 0, tá? O vetor nulo do R3. Só que a t de x, y, z, pela regra, é x, y, 0. Então, o núcleo vai ser todos esses elementos, tal que, no lugar disso daqui eu coloquei x, y, 0 é igual a 0. Por essa igualdade de vetores, pessoal, você tem que o x, né, é 0, o y é 0, e aqui quando você tem uma igualdade desse tipo, 0 sobre 0, na verdade você não tem informação nenhuma sobre o z. Logo, o z é uma variável livre. Então, o que está dizendo? Que o núcleo vai ser esses elementos aqui, ó, o x, y, z do R3, tal que o x é 0, o y é 0 e o z é variável livre. Então, são esses elementos aqui, ó, no lugar do x 0, 0, z com z variando em r, certo? Por quê, pessoal? Se você calcula um t desse elemento, t de 0, 0, z, na verdade o z não vai influenciar em nada, porque a terceira entrada é nula, tá? Observe. Então, como o x, o y aqui é 0, quando eu for calcular o t dele, em um 0 a terceira entrada, então vai ficar 0, 0, 0. Então, qualquer elemento que está aqui vai gerar que o t dele é nulo. Logo, o núcleo vai ser esse conjunto aqui, tá? Perfeito. O núcleo vai ser esse subespaço aqui, certo? Perfeito. Para a gente determinar a nulidade de t, precisamos inicialmente determinar uma base do núcleo, certo? Mas aí, pessoal, observe. Para qualquer vetor que eu pego no núcleo, eu precisaria escrever ele como combinação linear de alguma coisa, certo? Mas, olha, para qualquer vetor que eu pego no núcleo, ele tem essa cara, né? Ele é 0, 0, z, certo? Esse vetor aqui, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso pegar esse z aqui e colocar aqui como um escalar, multiplicando esse vetor. Porque quando eu vou multiplicar aqui de volta, vai ficar 0, 0, z, tá? Então, observe que qualquer elemento que está no núcleo é múltiplo escalar desse vetor aqui, né? O que significa isso? Que esse vetor aqui, ele gera o núcleo, né? Então, esse conjunto formado só por esse vetor é um conjunto gerador do núcleo. E como um conjunto gerado por apenas um elemento é um conjunto Li, então a gente tem um conjunto gerador ELI. Se ele é um conjunto gerador ELI, significa que esse conjunto aqui é uma base para o núcleo, certo? Simples assim. Portanto, como a gente tem apenas um elemento no núcleo, significa que a nossa dimensão, né, é 1. Ou seja, a dimensão do núcleo é 1, que é o que a gente chama de nulidade. Então, a nulidade de t é 1, certo? Perfeito. Agora, vamos fazer esses procedimentos para a imagem. Então, observe que você precisa entender as definições do que é a imagem, o que é o núcleo. Aqui, ó, o que é o conjunto imagem? São os t de x, y, z, tal que o x, y, z está no domínio, tá?
Então, sempre que eu varro todo o domínio, o T aplicado nesse conjunto me dá exatamente o conjunto imagem, certo? Então, ó, lembrando que os T de x, y, z é x, y, 0, então o conjunto imagem vai ser o conjunto x, y, 0, tal que o x, y, z pertence ao R3. Então vai ser o conjunto formado por esses vetores aqui, tá? Os vetores que vão estar no contradomínio, tá? Que é o R3, certo? Perfeito. Então, ó, precisamos agora determinar a dimensão da imagem, né? Que é exatamente o posto de T. Então, observe inicialmente que para qualquer vetor que eu pego na imagem, de T, o vetor ele tem essa cara, certo? Então, o vetor V, ele é descrito dessa forma. X, Y, certo? 0, a terceira entrada é nula. Qualquer vetor que está na imagem, ele tem a terceira entrada nula. Só que esse vetor V, eu consigo expressar ele dessa forma. Escrever ele como se fosse essa combinação linear aqui, ó. Observe, faça a continha aqui e veja que você vai voltar para cá, ó. Isso aqui é X, né? Mais 0, então volta para o X. Aqui é 0 mais Y, então dá Y. E aqui é 0 mais 0, dá 0. Então, observe que o V que está na imagem é escrito como combinação linear desses dois vetores aqui. Perfeito, pessoal. Então, o que está dizendo para a gente? Que esses dois vetores aqui geram a imagem, tá? Esses dois vetores aqui é um conjunto gerador para a imagem de T. E observe mais ainda que esses elementos que estão nesse conjunto, eles são LI, tá? Por quê? Observe que se você colocar um embaixo do outro, eles já estão escalonados, tá? Já estão escalonados e nenhuma linha nula. Logo, um conjunto que é LI e gera o espaço é uma base. Se esse conjunto é uma base da imagem, significa que a dimensão da imagem possui 2 elementos, logo a dimensão da imagem é 2. E o posto de T, no caso, é 2. Certo? E aí observe um fato interessante que a gente acabou observando aqui. Bem, a dimensão do núcleo deu 1, não foi? A dimensão da imagem deu 2. Quando eu somo a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem, dá 3, que é a dimensão do R3. É igual, bacana, né? E R3 é o domínio da nossa funcional. Guarde essa informação aí, tá? Guarde essa informação aí. Vamos fazer um outro exemplo, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Perfeito. Vamos pegar T do R3 em R3 novamente, definida dessa maneira. T de x, y, z possui essa regra, tá? Uma regra assim um pouquinho mais robusta, tá? Precisamos determinar o núcleo, a nulidade, a dimensão do núcleo, né? A imagem e o posto de T, que é a dimensão da imagem. Então, novamente, quem é o núcleo? São todos os x, y pertencentes ao R3, tal que o T aplicado nesse x, y, z é nulo, certo? Perfeito. Então, lembrando que o T de x, y, z é dado por essa regra, então esse conjunto imagem, esse conjunto do núcleo, ele é dado por essa, né? É dado por essa equaçãozinha aqui, né? Por essa igualdade de vetores, tá? E aí observe o seguinte, que quando você for usar essa igualdade de vetores aqui, né? Você vai ter a primeira entrada igualada à primeira entrada daqui. Segunda entrada igualada à segunda entrada dessa. Terceira entrada desse igualada à terceira entrada desse. Então, isso aqui vai gerar um sistema, tá? Então, para o elemento estar no núcleo, ele vai acabar sendo a solução desse sistema, tá? Então, o núcleo de T é o espaço solução do sistema linear homogêneo abaixo, tá? O que eu escrevi daqui, ó. X mais 2y igual a 0, né? Y mais 2z igual a 0 e x mais y menos z igual a 0. Então, o núcleo vai ser o espaço solução desse sistema. E aí, novamente, a gente vai ter que recorrer aos que a gente já tinha lá atrás, né? Pega esse sistema, tira a matriz associada a esse sistema, né? Mais precisamente a matriz aumentada, né? De certa forma, a gente nem precisa... Quando o sistema ele é homogêneo, no caso aqui, esses termos independentes aqui são todos, né, iguais a 0, então a gente acaba trabalhando só com essa matriz aqui, porque qualquer operação entre essas linhas aqui vai dar 0, né? Qualquer operação dessa linha dá 0. Então, mas enfim, eu acabei colocando aí, vai ficar se repetindo em tudo.
Bem, tá aqui a matriz associada a esse sistema, ó. 1, 2, menos 1, né? 0 no x, 1, 2 no z, 1, 1 no y, menos 1 no z. Tá aqui a matriz associada. Então, para mim proceder, eu preciso escalonar essa matriz, né? Esse aqui eu já tive sorte, veio zerado, né? Aí eu preciso zerar esse cara aqui e esse cara aqui. Então, para mim zerar esse cara aqui, basta fazer a diferença entre essas duas linhas, né? Então, L3 vai receber L3 menos L1, tá? Fazendo a continha, ó. Eu já fiz a continha para zerar isso daqui, que vai ficar 1 menos 2, né? 1 menos 2, que vai dar menos 1. Menos 1, menos menos 1. Menos com menos 1 vai dar mais 1. Com esse menos 1, né? Eu até fiz uma continha. Menos 1, menos 1. Vai ficar menos 1. Menos menos 1. Vai ficar mais 1. Isso aqui acabar zerando, pessoal. Até uma continha erradinha aqui, pelo jeito, né? Coloquei 1, mas não é, né? Não é 1. Ó, vai ficar menos 1, que é o elemento que tá aqui. Menos 1. Menos, que é o menos da fórmula, menos 1, que é o elemento que tá lá em cima, tá? Então, vai ficar menos 1 mais 1, vai acabar zerando esse cara aqui, tá? Acabar zerando esse cara aqui. Tá, vamos lá, vamos ver aqui. E daqui, né, a gente já poderia fazer o seguinte, então, né? Que poderia permutar, esquece essa linha aqui, tá? Esquece essa aqui, que não tá muito legal. Eu poderia permutar essa linha com essa para ficar escalonado, tá? Então, isso daqui, ó, ia acabar gerando esse sistema aqui, ó. Eu permutando as duas linhas, ficaria 1, 2, menos 1, tá? Aí eu vou jogar essa linha daqui para cá. Então, viria 0, menos 1. Não dá para permutar. Não seria a melhor opção, no caso, para nós, né? Não seria a melhor opção. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui, no caso, só escrevendo aqui, menos 1. Vou repetir essa daqui. 0, 1, 2. Agora eu preciso zerar esse cara aqui. Então, eu vou somar essa com essa, certo? Então, aqui vai ficar 0. Quando eu somar essa com essa aqui, vai ficar 0. E quando eu somar esse daqui, que é 0, com essa, vai ficar 2. Certo? Vai ficar 2. Só estou somando. Então, tá aqui a matriz. Esse sistema aqui também não seria esse. Aí, eu vou reescrever o sistema. Então, ficaria x mais 2y menos z igual a menos 1, tá? E aí, daqui eu teria y mais 2z igual... igual a menos 1 não, igual a 0, tá? Tô confundindo as blocos. Igual a 0, né? Um sistema homogêneo aqui. Igual a 0. Aí aqui ficaria 1 mais 2z igual a 0. E aqui ficaria 2z igual a 0. Mas, no fundo, a conclusão vai ser a mesma, tá? Por quê? Ó, daqui, você tira aqui. Z é igual a 0, tá? Se o z é 0, quando você substituir aqui, você vai gerar que o y é 0. Se o z é 0 e o y é 0, quando você substituir aqui, ó, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso implica aqui para você que o x é 0. Certo? Então, foi a mesma, de certa forma, foi a mesma conclusão que a gente acabou tendo para cá, tá? Mas aqui a gente acabou fazendo uma continha errada, tá? Então, isso aqui, a continha era aquela lá. Então, no fundo, o núcleo vai ser o XYZ do R3, tal que o X e o Y, Z são nulos, tá? Então, a gente acabou tendo esse espaço solução. Ou seja, o núcleo é formado simplesmente pelo vetor nulo. Se o núcleo é formado simplesmente pelo vetor nulo, a gente poderia dizer que a dimensão do núcleo é 0, tá? Então, isso aqui não conta como um vetor assim pra gente, tá? Então, se o núcleo só tem o vetor nulo, então a dimensão do núcleo é 0. Então, a nulidade é 0. Poderíamos inferir também que a transformação ela é injetora, certo? Perfeito. Agora, pessoal, vamos falar para a imagem, tá? Bem, a imagem são os t de x, t de yz, tal que xyz vai o R3, certo?
Lembrando que o t de x, y, z é esse... Estou usando a regra agora, tá? Estou usando a regra. T de x, y, z é esse vetor, tá? Então, a imagem é dada por esse vetor, certo? Logo, se você pega um elemento aqui na imagem, significa que esse elemento ele tem essa cara, certo? Então, o ABC é igual a x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais y menos z, tá? Ele tem essa cara. Aí, observe o seguinte, pessoal, que como é que a gente procede aqui? Observe. Eu pego, olho só para o x primeiro. Coloco o x aqui em evidência, olho para o x. Para mim voltar para o x aqui, 1, tá? Ó, o coeficiente do x é 1. Aqui, o x não tem coeficiente, então 0. Aqui, o coeficiente do x é 1. Então, eu escrevo o x como esse produto aqui, esse produto escalar, tá? Mas, agora olha para o y, o coeficiente do y. Deixa o y em evidência. 2, 1, 1. Então, 2, 1, 1. Olha para o z agora. Menos 1, 2, menos 1, tá? Então, significa que qualquer elemento que está na imagem, ele é escrito como essa combinação linear aqui desses vetores, ó. Desses vetores. Se você fizer essa soma aqui, você volta para cá, tá? Ó, x mais 2y menos z. Volta para cá, tá? X mais 2x mais 2y menos z. Volta para cá. Certo? Então, o que a gente conclui, pessoal? Que todo elemento que está na imagem, ele é escrito como essa combinação linear. Certo? Se ele é escrito como essa combinação linear, significa que esses vetores aqui geram imagem. Certo? Gera imagem. Mas, para ser base, a gente precisa verificar se eles são LI. E aí a gente já sabe, né? Para verificar que é LI, coloca um embaixo do outro e escalona. Então, vamos ter que escalonar isso aqui. Mais precisamente, vamos ter que zerar esses caras aqui embaixo. Então, para mim zerar esse, eu multiplico essa primeira linha por menos 2 e somo com essa. Para mim zerar essa, basta eu somar as duas linhas, L3 com L1, tá? Então, quando eu fazer essas operações, acredito que vocês já estão um pouquinho craque nisso, tá? Você vai chegar aqui. Tudo bem? Vamos chegar nessa nova matriz. Agora eu quero zerar esse cara aqui, tá? Quero zerar esse 2. Então, para mim zerar esse 2, eu multiplico essa linha aqui por menos 2 e somo com essa. Certo? Quando a gente for fazer essa operação, tá? Vai ficar 0, 0. Eu tô multiplicando essa daqui por menos 2 e somando com essa. Então, aqui dá 0. E aí, como aqui eu tô pegando essa e multiplicando com essa por somado por menos 2, então aqui dá 2, tá? Então, observe que o nosso conjunto de vetores ficou escalonado, né? Ficou escalonado e não temos nenhuma linha nula, tá? Então, poderíamos dizer que esse conjunto aqui é um conjunto LI. Esse conjunto aqui é um conjunto LI. Se ele é um conjunto LI e gera o espaço, então, concluímos que ele é uma base, né? Para a imagem. Se ele é uma base para a imagem, e nós temos 3 vetores na base, que no caso são esses 3, logo a dimensão da imagem é 3, que é igual ao oposto de T. E novamente, pessoal, observe que a dimensão do núcleo deu 0, a dimensão da imagem deu 3. Então, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem deu a dimensão do R3, que é o nosso domínio, que é 3. Novamente aconteceu aquele fato lá, tá? Perfeito, pessoal. Essa relação, na verdade, ela não é uma simples coincidência, tá? Ela não é uma simples coincidência. Existe uma relação, né, que garante, né, essa experiência observada, no caso, nos exemplos anteriores, tá? Que existe um teorema que a gente chama de teorema do núcleo e imagem, né? Tá? Núcleo da imagem, que vai garantir que isso sempre vai ocorrer. Certo? O teorema diz o seguinte, ó, se U e o V são espaços de dimensão finita, observe que isso aqui vai ocorrer, pessoal, se a dimensão for finita, tá? Sempre vai ocorrer isso aqui se a dimensão for finita. Se você vai para espaço de dimensão infinita, isso aí já não ocorre mais, tá? Mas se a dimensão for finita, e você tem 2 espaços de dimensão finita, e aí você define uma transformação linear T de U em V, tá? Uma transformação linear, então a dimensão de U, que é a dimensão do nosso domínio aqui, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T. É um teorema clássico, tá, da álgebra linear,
muito importante, muito usado, que a demonstração nesse momento não vem, digamos assim, se caracterizar como algo essencial nesse vídeo, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como calcular o núcleo, como calcular o conjunto imagem, como determinar uma base para o conjunto pro subespaço, né, que é o núcleo, e para o subespaço imagem da transformação. Então era esse o objetivo do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, não esquente a cabeça, a gente tira nos nossos encontros síncronos. E bons estudos a todos, e continue firme aí que vai dar tudo certo.